Você está andando sozinho pela rua e se depara com uma criatura sobrenatural. O que você faria? Essas são as histórias que vou contar hoje. Relatos sobrenaturais, histórias de terror ao som de chuva. Então se inscreva no canal, deixe o seu like e comente de qual cidade você me acompanha. Escrevo minha história porque há coisas que a gente carrega a vida inteira. E a minha mãe carregou essas histórias por mais de 30 anos antes de me contar. Quando finalmente falou, foi em uma tarde de sábado, enquanto descascávamos mandioca na cozinha. A faca parou no ar quando ela começou e percebi que aquilo ainda pesava. Ela estudava em Teodora Bentes, lá em Iquaraci, nos anos 80, turno da noite porque de dia trabalhava em uma loja de tecidos perto do mercado. A escola ficava em um prédio antigo, com escadas rangendo e janelas altas que nunca fechavam direito. O bairro era tranquilo, mas à noite ganhava aquele silêncio pesado que faz qualquer barulho parecer maior do que é. Naquela época, minha mãe andava sempre com um grupo de 5 amigos, 3 meninas e 2 meninos, todos da mesma escola, todos da mesma sala. Combinavam tudo, hora de chegar, hora de sair, quem levava lanche, quem copiava o dever de casa de quem. Era uma turma unida, daquelas que riem alto demais nos corredores e levam bronca do inspetor, tipo Stranger Things. Numa quinta-feira de setembro, os amigos resolveram matar a última aula. O professor de história tinha faltado e o de matemática era conhecido por liberar a turma mais cedo quando a sala estava vazia demais. A ideia era sair todos juntos, ir até uma barraca de açaí na beira do rio. Esperaria o ônibus juntos, como sempre faziam. Minha mãe disse que não ia. Tinha a prova de português na semana seguinte e precisava pegar um livro emprestado com a bibliotecária antes que fechasse. Os amigos insistiram, disseram que ela estava ficando chata, que uma noite não faria diferença. Ela balançou a cabeça e ficou. Assistiu sozinha a aula de português. A professora Dona Marlene era rigorosa demais. Gostava de quem prestava atenção. Naquela noite, a aula foi sobre Machado de Assis e o realismo, e minha mãe anotou tudo no seu caderno pautado, que ainda guarda até hoje, com a capa toda desbotada. Quando tocou o sinal, Dona Marlene entregou o livro prometido, embrulhado em um saco plástico, para proteger da chuva, caso viesse. A escola esvaziou rápido. Minha mãe desceu as escadas devagar, segurando o livro contra o peito. Lá fora, a rua estava quase deserta, apenas alguns postes acesos, a luz amarela e fraca e o barulho distante de um cachorro latindo. O ônibus que ela pegava passava quase 40 minutos naquele horário. Olhou para o relógio, faltavam 25 minutos. Resolveu ir a pé. Não era longe, uns 3 quilômetros, mas o caminho passava por lugares que ela evitava à noite. Mesmo assim, pensou que seria mais rápido do que esperar. Amarrou melhor a alça da mochila no ombro e começou a caminhar. As primeiras quadras eram iluminadas, casas com portões de ferro, alguns bares ainda abertos, gente sentada do lado de fora tomando cerveja e jogando dominó. Minha mãe cumprimentou um senhor que conhecia da loja de tecidos. Ele perguntou se ela estava sozinha, e ela respondeu que morava perto, que logo chegava. A rua começou a mudar depois da igreja do São Sebastião. O asfalto virou paralelepípedo irregular. As casas ficaram mais espaçadas. Os postes sumiam por trechos longos. Do lado esquerdo, começava o muro do cemitério Santa Isabel. Um muro alto de tijolos antigos, com manchas de limo e rachaduras que pareciam veias. Do lado direito, terrenos baldios, cobertos de mato alto. Minha mãe acelerou o passo. Odiava passar por ali, mesmo de dia. À noite o cemitério parecia respirar. Não havia vento, mas as folhas das árvores que cresciam do lado de dentro mexiam. Conseguia ouvir o farfalhar e o barulho contínuo. Foi quando ela percebeu um cheiro. Não era cheiro de esgoto e nem de lixo. Parecia de um animal, forte, enjoativo como carne deixada no sol. Tapou o nariz com a gola da blusa e continuou andando mais rápido agora. Ela já estava com um mau pressentimento, mas ao mesmo tempo ela disse para si mesma que era bobagem, que estava com medo à toa. O cheiro ficou mais forte e então ela ouviu um som. Era um arrastar pesado, como se algo grande,
estivesse sendo puxado pelo chão de paralelepípedo. Veio de trás dela, do lado do cemitério. Então a minha mãe parou e virou a cabeça devagar. No começo ela não viu nada, apenas a extensão escura do muro e a rua vazia. Pensou que tinha imaginado, mas o som voltou. E dessa vez havia outra coisa junto, uma respiração rouca, como um fole sendo comprimido. E então ela viu, saindo de trás do muro, onde havia um buraco na base, provavelmente feito por cães ou pelo tempo, surgir algo enorme. Demorou para que ela entendesse o que estava vendo, porque a criatura não se parecia com nada que ela conhecesse. Era um porco, mas não era bem um porco. Tinha o tamanho de um boi, o corpo era grosso e desproporcional e largo, com a pele esticada e brilhante, como se estivesse molhada. As pernas eram curtas e tortas, mas musculosas. A cabeça era gigantesca, com um focinho largo e negro que se mexia, farejando o ar. Os olhos eram pequenos, brilhavam como brasas vivas, fixos nela. A minha mãe ficou paralisada, não conseguia se mexer de tanto medo. Sentia as pernas pesadas. O porco avançou mais um pouco. Depois outro passo. Arrastava as patas traseiras, deixando o som de unha arranhando as pedras. Aquela coisa foi chegando lentamente perto da minha mãe e começou a grunhir. Era um grunhido sobrenatural. Segundo a minha mãe, um porco jamais iria grunhir daquele jeito. Era uma coisa diabólica. Minha mãe sentiu o som no peito, como se algo tivesse batido nela. O porco começou a andar na direção dela. Foi aí que as pernas obedeceram, ela virou e correu. Correu desesperadamente. Soltou a mochila no meio da rua. O livro caiu e se abriu no chão, mas ela não parou. Só ouvia a própria respiração e o som de algo enorme vindo atrás dela. O arrastar agora era rápido, pesado, acompanhando os grunhidos que ecoavam na rua. Ela olhou para trás uma vez. O porco estava a poucos metros, com a boca aberta e dentes enormes. Havia algo de errado com os dentes. Eram maiores talvez que o de um javali, 3 vezes maiores. A língua era escura e grossa, e saía daquela boca. Minha mãe gritou chamando por ajuda, mas ninguém apareceu. As casas estavam todas fechadas. Não havia luzes acesas. Não havia carros passando. Era como se a rua tivesse sido esvaziada só para ela e aquela coisa. Viu à frente uma luz mais forte. Era a casa onde sempre acontecia festas nos finais de semana, toda pintada de rosa com um portão verde. A música estava tocando alta e grave, e conseguia ouvir vozes. Correu na direção daquela luz como se fosse a última coisa no mundo. O portão estava entreaberto. Entrou sem bater, sem pedir licença, e atravessou direto o corredor lateral até o quintal onde a festa estava acontecendo. Havia gente dançando, bebendo, conversando em grupos. A música saía de uma caixa de som improvisada e cheirava a churrasco e cerveja. Parou no meio do quintal ofegante e suada, com o cabelo grudado na testa. As pessoas olharam para ela. Algumas riram, achando que ela estava bêbada. Outras se aproximaram. E então reconheceu os rostos. Estavam todos ali, os seus 5 amigos: Carol, Simone, Luana, Diego e Rogério. Sentados numa mesa de plástico perto do muro, com copos na mão e pratos de espetinho à frente. Carol foi a primeira a se levantar e perguntou por que ela estava daquele jeito, por que minha mãe estava tão assustada. Ela tentou explicar, mas estava gaguejando de tanto medo e susto que estava. Falou do cemitério, do porco e da perseguição. Os amigos trocaram olhares. Simone disse que ela devia ter bebido alguma coisa. Diego riu, mas foi um sorriso nervoso. Rogério sugeriu que sentasse e tomasse água. Mas Luana ficou séria. Perguntou se ela tinha visto o porco de verdade, se não era alguma brincadeira. A minha mãe jurou que sim, que era enorme, que tinha vindo atrás dela pelo muro do cemitério. Luana olhou para os outros e disse que fossem checar. Caminharam juntos até o portão. Minha mãe foi atrás, mas bem devagar, porque as pernas ainda tremiam. Carol abriu o portão e olhou para fora. A rua estava totalmente vazia. Não havia nada, nenhum som e nenhum cheiro estranho, nenhum sinal daquela criatura apavorante. Rogério saiu até o meio da rua e olhou para os 2 lados. Chamou os outros e perguntou se ela tinha certeza do que viu. Minha mãe insistiu que sim. Disse que tinha deixado a mochila cair
e que o livro da bibliotecária estava no chão também. Foram até o trecho em frente ao cemitério. A mochila estava lá, aberta com os cadernos espalhados, mas o livro não estava. Procuraram nos arredores, embaixo de um carro estacionado, mas não viram nada. Diego sugeriu que alguém talvez tivesse passado e pegado. Mas todos sabiam que era estranho. Ninguém passa por ali a essa hora, e se alguém tivesse passado, teria visto o porco também. Voltaram para a festa. A minha mãe não quis ficar. Pediu para Carol acompanhá-la até em casa. Carol concordou e as duas caminharam juntas em silêncio até a rua onde a minha mãe morava. Antes de se despedir, Carol perguntou se ela realmente acreditava no que tinha visto. A minha mãe olhou para ela e respondeu que sim. Carol apenas acenou com a cabeça e foi embora. Minha mãe entrou em casa e trancou a porta. Foi direto para o quarto e ficou deitada. Ela demorou para dormir, mas devido ao cansaço, ela acabou pegando no sono. Ela disse que teve pesadelos com aquele porco, que aquilo não era uma criatura de Deus. Via os olhos vermelhos e a boca aberta. No dia seguinte voltou à escola e Dona Marlene perguntou pelo livro. Minha mãe explicou que tinha sido roubada, mas que pagaria por ele. A bibliotecária ficou brava, mas aceitou. Durante a semana, minha mãe tentou investigar, perguntou aos moradores antigos do bairro se conheciam alguma história sobre o cemitério. A maioria desconversou, mas uma senhora chamada Dona Jacira, que vendia tapioca na esquina, contou que já tinha ouvido falar. Disse que antigamente, antes do cemitério ser construído, aquele terreno era usado para o abate de porcos e também para fazer despachos e outros rituais estranhos. Ali era uma espécie de matadouro clandestino. Diziam que os donos maltratavam os animais, que suas carnes eram usadas para a venda, mas também parte dos porcos eram usadas para outras coisas que eu prefiro nem mencionar. Deixavam eles passarem fome, batiam e quando chegava a hora de matar, faziam com crueldade. Um dia a polícia fechou o lugar depois que encontraram restos humanos misturados aos dos animais. Nunca se soube quem eram as vítimas, nem quem tinham feito aquilo. Depois que construíram um cemitério por cima, começaram as histórias. Gente que passava a noite e via vultos de porcos enormes, andando sobre duas patas. Outros que ouviam grunhidos, saindo de dentro dos túmulos. Havia quem dissesse que os porcos voltavam para cobrar o que foi feito com eles. Dona Jacira disse que era melhor não passar por ali sozinha à noite. Que tinha coisa ruim naquele lugar. Que aquele lugar era considerado amaldiçoado. Minha mãe nunca mais passou na frente do cemitério sozinha. Mudou a rota. E nunca mais ficou para a última aula sozinha. Os amigos pararam de falar sobre aquela noite. Carol até tentou uma vez. Perguntou se ela ainda pensava naquilo. Minha mãe disse que sim. Carol ficou quieta e não tocou mais no assunto. O que mais incomodava a minha mãe não era o medo. Era a certeza de que aquilo tinha sido real. Que o porco existia. Que tinha vindo atrás dela. E que, de alguma forma, quando entrou na festa, algo mudou. Como se a presença dos amigos tivesse quebrado o que quer que estivesse acontecendo. Ela nunca recuperou o livro. Até hoje, quando passa de carro na frente do cemitério, olha para o muro e procura no buraco da base, ela ainda tem certeza de que tem alguma coisa lá. Se você quer que eu narre a sua história, você pode enviar o seu relato ou a sua história de terror para o endereço de e-mail que está aqui na descrição desse vídeo. Olá, o que eu vou contar aconteceu com o meu avô paterno, lá pelos anos 70, quando ele ainda morava em um sítio pequeno no interior do Maranhão, perto de Caxias. Ele faleceu há uns 10 anos, mas antes de partir, ele me contou essa história umas 3 vezes, uma para minha avó, outra para o meu pai e a última para mim. Meu avô se chamava Sebastião, mas todo mundo o conhecia como Tião Bruto. Não era um apelido de valentia, era a descrição. Ele media 1,90 m, tinha as mãos do tamanho de pás, e quando falava, as pessoas calavam a boca. Trabalhou a vida inteira com gado, roça e cercado. Não tinha medo de cobra, de onça, nem de gente armada. Mas teve medo de uma coisa e essa coisa o levou. O sítio ficava a uns 40 minutos de caminhada da vila mais próxima. Era só ele, minha avó
E na época meus tios que ainda eram crianças. A casa era de taipa, com o chão batido. A água vinha de um poço. Luz nenhuma, só lamparina naquela época. De noite o escuro era pesado, daquele tipo que parece grudar na pele. Naquela semana, o meu avô tinha passado os dias arrumando uma cerca que o gado tinha derrubado. Trabalho duro, sol quente e poeira no nariz. Quando chegou a noite de sexta, ele já estava moído. Jantou cedo, lavou o rosto em uma bacia e foi direto para a rede que ficava no alpendre. Nos fundos da casa, minha avó dormia lá dentro, com as crianças, e ele preferia o ar da noite. Deitou na rede com as mãos atrás da cabeça, olhando as estrelas entre as frestas das palhas. Ainda ouvia minha avó mexendo nas panelas lá dentro. O cachorro do sítio, um vira-lata chamado Tetel, estava deitado perto da porta, roncando baixinho. Tudo normal, tudo como sempre foi. Ele estava quase pegando no sono quando ouviu um barulho. Foi um chiado baixo, vindo de algum lugar próximo. Pensou que fosse um rato ou um gambá mexendo no lixo. Virou a cabeça para o lado, tentando localizar, e o som parou. Ele fechou os olhos novamente. Aí veio uma voz. Não era voz de gente. Parecia mais uma voz rouca, como se viesse de algum lugar ou algum buraco cheio de lama. E chamava o nome dele. Tião, Tião Bruto. Ele abriu os olhos devagar. O coração dele começou a acelerar. Meu avô não era disso. Mas a nuca dele gelou. Ele ficou imóvel, só escutando. O som vinha debaixo da rede. Tião, sobe aqui comigo. Meu avô se mexeu um pouco tentando ver, sem levantar a cabeça. A rede balançou, o som parou outra vez, e ele esperou. Pensou que tivesse sonhado ou acordado, que o cansaço tivesse embolado os sentimentos. Respirou fundo e decidiu ignorar. Fechou os olhos com força tentando dormir. Foi quando sentiu um balanço. Não era vento, nem era ele se mexendo. Era como se algo estivesse empurrando a rede dele de cima para baixo, devagar. Um empurrão leve, depois outro, e junto com o movimento voltou a voz. Olha para mim, Tião. Olha para baixo. Meu avô ficou tenso, apertou os punhos. Ele não era de rezar, mas naquele momento ele pensou na mãe dele, no que ela tinha ensinado antes de morrer. Lembrou que ela benzia as crianças antes de dormir e quis que ela estivesse ali. Mas ela não estava. Ele virou a cabeça bem devagar para o lado, tentando enxergar o chão. A lua estava minguante, mas ainda dava para ver as tábuas do alpendre. Não havia nada, só uma sombra. O empurrão veio mais forte. A rede subiu de um lado, quase jogando meu avô para fora. Ele se segurou nas cordas, com os pés batendo no ar. E então, antes que conseguisse se equilibrar, a coisa apareceu. Saiu debaixo da rede como uma cobra, saindo de um buraco. Mas não era uma cobra. Era comprida, do tamanho de um braço de um homem adulto, talvez mais grossa. O corpo era sanguentado, como o de uma lacraia, mas não tinha casca dura e brilhante. Era outra coisa. Ossos, vértebras, costelas pequenas e finas, todas enfiadas umas nas outras, formando um corpo, e se mexiam. Cada pedaço de osso rangia ao deslizar. A cabeça não era de inseto, era um crânio humano mais pequeno, do tamanho de uma criança. Os dentes estavam todos no lugar, mas a mandíbula pendia solta, balançando enquanto a coisa subia. Os olhos eram buracos vazios, mas algo se mexia lá dentro. Meu avô ficou gelado, sem conseguir desviar o olhar. A criatura subiu mais, apoiando as costelas no tecido da rede como se fossem patas. Fazia um som úmido de carne podre se arrastando, mas não tinha carne, era só osso, e mesmo assim o cheiro estava lá. A boca do crânio se abriu mais uma vez. E a voz que saiu de novo, dessa vez não vinha de fora, vinha de dentro da cabeça do meu avô. Ele sentiu as palavras como se fossem pensamentos dele, mas sabia que não eram. Deita comigo, Tião. Deita aqui embaixo. A criatura inclinou a cabeça para o lado. As vértebras do pescoço estalaram. Então devagar começou a enrolar o corpo em volta do braço dele. Os ossos eram gelados e pesados e apertavam meu avô. Meu avô sentiu a pressão subindo do pulso para o cotovelo. A coisa não mordia e não arranhava, só apertava. E quanto mais apertava, mais ele sentia o corpo afundar. Não na rede, mas sim em outro lugar.
um lugar fundo e escuro. Foi nesse momento que ele lembrou de uma história que a mãe dele contava sobre crianças que morriam sem batismos e viravam bichos deformados que perseguiam os vivos. Ela dizia que esses bichos não queriam matar, queriam companhia. E meu avô entendeu naquele segundo que se deixasse aquilo enrolar mais, ele ia junto. Não sei de onde veio a força. Ele disse que foi puro instinto. Conseguiu mover a mão livre e agarrou a criatura pelo crânio. O osso era liso e frio, mas firme. Ele puxou com tudo, arrancando a coisa do braço dele. Os ossos se soltaram com um estalo seco, como o galho quebrando. A criatura soltou um guincho agudo e estridente, que fez o teteco acordar e sair correndo para o mato, uivando. Minha avó gritou lá de dentro, assustada. As crianças começaram a chorar. Meu avô jogou a coisa longe, no chão de terra. Ela bateu com um som oco, e por um segundo ficou imóvel. Ele aproveitou para se levantar cambaleando. Olhou para onde tinha jogado. A criatura estava se remontando, os ossos se arrastando sozinhos pela terra, voltando para o lugar e encaixando um no outro. O crânio girou na direção dele. A mandíbula abriu e fechou em um ritmo horroroso. Meu avô não esperou. Correu para dentro de casa e trancou a porta de madeira podre. Encostou um baú pesado contra ela. Passou a noite inteira acordado, segurando o facão e sentado de costas para a porta. Amanheceu e nada mais foi visto. Aquele som parou. Meu avô esperou o sol subir. Não havia nada quando ele saiu para fora. Não havia marcas, somente o teteco deitado ao longe e tremendo, se recusando a chegar perto da casa. O meu avô nunca mais dormiu no alpendre. Tirou a rede, queimou ela e mandou benzer a casa 2 vezes. Mas as marcas no braço dele ficaram. Ele viveu mais 30 anos depois disso. Trabalhou, criou os filhos e viu os netos crescerem. Mas nunca mais foi a mesma pessoa. As pessoas diziam que ele tinha ficado mais calado, que olhava demais para o escuro antes de entrar na casa. Meu pai me disse que nos últimos meses de vida do meu avô, ele começou a falar sozinho à noite. Chamava alguém, respondia a perguntas que ninguém fazia. Uma vez a minha avó acordou e viu ele sentado na beira da cama, olhando para o chão com a mão esticada, como se estivesse segurando algo. Ela perguntou o que era. Ele não respondeu. Disse que não era nada. Na noite em que meu avô faleceu, a minha avó acordou com um barulho estranho. Era o som de algo se arrastando. Ela acendeu a lamparina e viu meu avô caído no chão ao lado da cama. Os olhos estavam abertos, fixos em algum ponto embaixo da cama. E no braço dele havia marcas, não de unha e não de corda. Eram marcas fundas, redondas, como se algo tivesse se enrolado nele e apertado com força. Os médicos disseram que talvez foi o ataque de algum animal. Minha avó não acreditou. Ela disse que na manhã seguinte, quando foram arrumar o corpo, encontraram algo debaixo da cama. Era um pedaço de osso, pequeno e fino, como o dedo de uma criança. Ninguém sabia de onde tinha vindo. Ninguém quis tocar. Ela mandou o padre benzer a casa de novo e enterrou o osso longe em um canto no terreno que ninguém usa até hoje. Meu pai herdou o sítio, mas depois que ele conseguiu trabalho, ele foi morar em outro lugar e vai lá somente nos finais de semana. Essa é a história do meu avô. Eu espero que vocês tenham gostado. Tenham todos uma ótima madrugada. Se você está gostando desse vídeo, não se esqueça de deixar seu like e comenta aí de qual cidade você me acompanha. Também comente qual desses relatos você gostou mais. Minha mãe é a filha mais velha de 5 irmãos e sempre foi a mais responsável da casa. Cresceu no interior do Tocantins, em uma cidadezinha onde todo mundo se conhecia. As casas ficavam distantes umas das outras. Naquela época, não tinha luz elétrica em todos os bairros, e a noite era escura de verdade. Aqueles que você não enxerga a própria mão na frente do rosto se não tiver uma lamparina ou lanterna. Ela contou essa história poucas vezes e sempre com o mesmo tom de voz. Não era o tipo de coisa que ela gostava de lembrar. Quando perguntei diretamente, ela respirou fundo e me disse tudo. Devia ter uns 16 anos na época. A irmã dela, Conceição, tinha 15 anos e as duas eram muito próximas. Costumavam ir juntas para todo canto
e naquela noite tinham combinado de ir a uma festa que aconteceria perto da igreja. Não era nada muito bem elaborado, só música, algumas barraquinhas de comida e gente dançando no terreiro. A amiga delas, Dalva, ia junto. Dalva morava 2 casas para baixo e sempre acompanhava as duas quando saíam. A festa começaria às 7 horas da noite, mas como sempre, atrasavam. Saíram de casa quase às 8 horas, levando uma lanterna pequena que mal iluminava o chão. O caminho até a igreja passava por uma estrada de terra, com mato dos 2 lados e algumas árvores grandes. À noite, aquilo virava um corredor negro e o único som era o dos próprios passos e dos grilos cantando sem parar. Minha mãe ia na frente segurando a vela, Conceição vinha no meio e Dalva mais atrás, reclamando que a sandália estava apertada. Conversaram baixinho, mas riam de vez em quando, comentando sobre quem estaria na festa, se fulano ia dançar com ciclano, essas bobagens de adolescente. Estava ventando um pouco e o ar tinha aquele cheiro de terra seca misturado com fumaça de lenha. As casas iam ficando cada vez mais raras conforme avançavam, até que não se via mais luz nenhuma à distância, só o caminho à frente e o mato fechado dos 2 lados. Faltavam uns 200 metros para chegar na igreja quando ouviram um barulho bem ao longe. A minha mãe parou, Conceição esbarrou nela por trás e Dalva quase tropeçou. As 3 ficaram em silêncio tentando entender o que era aquilo. Era um som grave, como se fosse um touro engasgado, sem exageros. Enfim, vinha de mais à frente, da direção da igreja. Depois veio um estalo, como madeira quebrando, e então um grunhido. Não era de porco e nem de cachorro. Dalva sussurrou que talvez fosse algum bicho do mato, e que era melhor esperar passar. A minha mãe concordou e as 3 ficaram paradas ali, segurando a respiração, tentando ouvir melhor. O barulho parou por alguns segundos, então começou de novo, agora mais alto. A minha mãe apagou a lanterna. Conceição segurou o braço dela com força e Dalva se encolheu atrás das 2. Ficaram ali no escuro completo, ouvindo aquele som se aproximando. Era como se algo grande estivesse se movendo pelo mato, quebrando galhos. Então viram uma silhueta. A igreja ficava no alto de uma pequena elevação e tinha uma escadaria de pedra com uns 10 degraus. Do ponto de onde estavam, dava para ver o contorno da construção contra o céu, e ali parado bem na frente da escada, havia algo. Segundo a minha mãe, era bem grande, devia ter mais ou menos 2 metros. Estava em pé apoiado nas patas traseiras, mas o corpo era meio humanoide. Os braços eram longos, pendendo até o chão. A cabeça foi o que mais chamou a atenção. Era como se fosse pequena demais para o corpo, mas ao mesmo tempo alongada. A minha mãe sentiu as pernas ficarem fracas. Conceição começou a tremer e Dalva prendeu a respiração tão forte que pareceu que ia desmaiar. A coisa virou na direção delas. Não dava para ver os olhos direito, mas sabiam que estava olhando para elas. Elas podiam sentir. Era como se o ar tivesse ficado pesado naquele momento. Então, a criatura começou a abrir a boca e mostrar os dentes, como se estivesse com muita raiva delas. Logo em seguida, ela começou a uivar. Foi um uivo humano, ao mesmo tempo de animal. Desesperado, cheio de dor, como se alguém estivesse sendo despedaçado vivo e quisesse que o mundo inteiro ouvisse. O som ecoou pelo caminho. Durou uns 5 segundos, mas pareceu quase uma eternidade. Quando terminou, o silêncio foi sepulcral. A minha mãe não pensou 2 vezes. Ela só virou e começou a andar rápido, puxando Conceição pelo braço. Dalva veio atrás quase correndo, mas nenhuma das 3 gritaram. Sabiam que não podiam fazer barulho. Era como se uma voz dentro delas dissesse que se fizessem som, aquilo viria atrás. Não olharam para trás e não acenderam a lanterna. Só andaram mais rápido que conseguiram sem correr, tentando não tropeçar nas pedras do caminho. O coração batia tão forte que doía no peito, e a respiração saía em galfadas curtas. Depois de uns 50 metros, ouviram o barulho de novo. A criatura tinha se movido, estava descendo a escadaria. Dava para ouvir as garras raspando na pedra, o peso batendo em cada degrau. Dalva soltou um choramingo baixo, mas Conceição tapou a boca dela, na hora. Continuaram andando, mais rápido ainda,
e a minha mãe apertava a lanterna na mão com tanta força que as juntas estavam brancas. O som parou e então recomeçou, mas agora vinha do lado esquerdo do caminho, no mato, paralelo a elas. A coisa estava acompanhando. Minha mãe sentiu um calafrio subir pela espinha. Sabia que se corressem, perderiam o controle e fariam barulho demais. Mas se continuassem naquele ritmo, talvez não chegassem a tempo. Dalva tropeçou e caiu de joelhos no chão e a sandália do pé saiu. Conceição ajudou ela a se levantar, mas Dalva começou a chorar, dizendo que não conseguia continuar. Minha mãe se virou e segurou o rosto dela com as duas mãos, olhando bem nos olhos dela, e disse em uma voz firme, mas baixa, que ela tinha que continuar, ou todas iriam morrer ali mesmo. Dalva engoliu o choro. As três voltaram a andar. Agora descalça, Dalva mancava um pouco, mas conseguia seguir em frente. O barulho no mato continuava. Os galhos amassados, passos pesados e aquela respiração rouca, quase ofegante, como se a criatura estivesse segurando para não atacar ainda. Começaram a ver a primeira luz à distância. Era a casa de Dona Teresa, que ficava no começo do povoado. Ainda faltavam 100 metros, mas era uma esperança. Minha mãe acelerou o passo e as outras duas seguiram. Foi quando o grito veio de novo. Dessa vez foi mais perto, muito mais perto. Veio da direita, quase em cima delas. O som era tão alto que Conceição tapou os ouvidos e se encolheu. Dalva gritou sem querer, e a minha mãe largou a lanterna no chão. Então começaram a correr. Não tinha mais jeito. Correram mais rápido que conseguiram, sem olhar para trás, sem pensar em nada, além de chegar em casa, na verdade na casa de Dona Teresa. Os pés batiam na terra seca, levantando poeira, e a respiração ardia na garganta. Ouviram o som de algo grande se movendo rápido atrás delas. O mato se sacudia. As garras arranhavam o chão, e então aquele grito de novo, agora misturado com algo que parecia uma risada distorcida. Chegaram no portão da casa de Dona Teresa e bateram na porta desesperadas. Minha mãe socava a madeira desesperada. Os punhos estavam quase vermelhos de tanto ela bater, e ela gritava o nome da mulher, e Conceição segurava a Dalva, que tremia dos pés à cabeça. Dona Teresa abriu a porta com o lampião na mão, assustada. Viu as três ali, suadas e pálidas, quase sem fôlego, e mandou que elas entrassem rápido. Trancou a porta e perguntou o que tinha acontecido. Minha mãe não conseguiu falar direito. Só disse que tinha algo no caminho perto da igreja e que tinham corrido. Dona Teresa ficou séria. Foi até a janela e olhou para fora. Não viu nada, mas fechou as janelas, mesmo assim, e disse que elas iam dormir ali naquela noite. Ficaram sentadas na sala em silêncio, ouvindo os sons da noite. Dona Teresa rezou um terço inteiro e as três acompanharam ainda tremendo. De madrugada, minha mãe acordou com um barulho na rua. Era como se algo estivesse arranhando o portão que dava para a rua. Era um portão de madeira. Ficou quieta, deitada no chão sobre um cobertor, olhando para o teto. O som continuou por uns minutos e depois parou. Quando amanheceu, Dona Teresa foi até o portão para ver se tinha algum bicho por perto. Voltou com o rosto fechado. Havia marcas profundas na madeira, como se garras grandes tivessem arranhado de cima a baixo. E no chão, na terra, pegadas. Não eram de cachorro e nem de onça. Eram grandes, com 5 dedos e unhas marcadas no fundo. Dona Teresa mandou as três voltarem para casa assim que o sol nasceu e disse para não falarem nada sobre o que viram. Disse que tem coisas que não devem ser nomeadas, porque nomear é chamar. Minha mãe Conceição e Dalva voltaram em silêncio. Quando passaram pelo caminho da igreja, viram que a escadaria estava cheia de marcas no chão, como se algo pesado tivesse sido arrastado, e no último degrau havia sangue fresco. Nunca descobriram de onde veio aquele sangue. Ninguém da cidade tinha sumido, nenhum bicho tinha sido morto, mas as marcas estavam ali e todo mundo viu. A festa que ia acontecer naquela noite foi cancelada. O padre disse que tinha sido adiada por motivos pessoais, mas todo mundo sabia que era mentira. Alguns falaram que tinham ouvido gritos vindos da direção da igreja, mas ninguém quis investigar. Minha mãe nunca mais saiu de casa à noite sem companhia. Conceição desenvolveu medo do escuro, e por muitos anos ela dormia com a luz acesa. Dalva se mudou para outra cidade anos depois.
Quando perguntei se ela achava que era mesmo um lobisomem, minha mãe ficou em silêncio por um tempo. Depois disse que sim, ela achava que era um lobisomem, pois aquilo não era um bicho normal. Disse também que outras pessoas já tinham visto aquela criatura e muitas suspeitavam de que aquele lobisomem, na verdade, era o padre. Mas ela não podia afirmar com 100% de certeza. Além do mais, povo em cidade pequena é muito fofoqueiro. Então, ela não queria se arriscar e ser injusta com alguém que ela não tinha certeza. Enfim, foi uma história que marcou muito ela. Olá, Bruno. Preciso te contar algo que aconteceu há muitos anos, lá no interior de Minas Gerais, em um vilarejo pequeno chamado Piedade do Rio Grande. A casa onde morávamos ficava na beira da estrada de terra, cercada de pastos e mata fechada. O galinheiro ficava nos fundos, a uns 20 metros da cozinha, encostado no muro de pedra que separava nosso terreno da mata. Naquela época eu tinha 10 anos, minha irmã mais nova tinha 7 e meu irmão mais velho tinha uns 15 anos. Meu pai trabalhava na roça desde cedo e minha mãe era dona de casa. A rotina era sempre a mesma. A gente acordava com o canto do galo, um café da manhã, escola quando tinha e dormia cedo porque não havia luz elétrica, só lampião. Tudo mudou em uma noite de lua nova. Era a quaresma, quando o céu estava tão escuro que mal dava para ver o rosto. Deviam ser umas 2 horas da madrugada quando escutamos um barulho. Era um som diferente de tudo que a gente tinha ouvido. Parecia um cachorro roendo ossos, mas o estalar era muito alto. Ecoava pela casa inteira. As galinhas ficaram loucas, cacarejando e batendo as asas contra a tela do galinheiro. Meu pai se levantou rápido sem dizer nada. Pegou a lanterna grande que ficava pendurada perto da porta e foi até a janela da cozinha, que dava vista para o quintal. Todos nós seguimos ainda com sono, mas o coração já estava acelerado. Minha mãe segurou minha irmã pelo ombro e sussurrou para ela ficar quieta, para a gente ficar em casa. O feixe de luz cortou a escuridão e iluminou o galinheiro. O que vimos fez meu sangue gelar. Atrás da tela de arame havia uma criatura grande, maior que um cachorro, com o lombo arqueado e a cabeça baixa. Ele estava agachado dentro do galinheiro. Os olhos brilhavam quando a luz bateu neles. 2 pontos amarelos intensos, como os de um gato, mas muito maiores e mais separados. A boca estava entreaberta, cheia de dentes pontiagudos e irregulares, e pendia dela algo que parecia carne. A coisa estava devorando uma das galinhas. A criatura não se moveu de imediato. Ficou ali encarando a luz, como se estivesse medindo a gente e também espantado com a nossa presença. O pelo era escuro, mas dava para ver que era grosso e eriçado. As patas dianteiras pareciam pequenas e arqueadas, e ele parecia apoiado nos cotovelos. As patas traseiras eram grandes, que deixava sua traseira empinada, e era como se tivesse 2 joelhos invertidos. Era um negócio muito estranho. Meu pai recuou devagar da janela. A voz dele saiu rouca quando ordenou que todos voltássemos para o quarto. Minha mãe obedeceu, mas o meu irmão ficou parado olhando pela fresta da janela. Ele disse que a coisa tinha soltado a galinha, levantado a cabeça e rosnado. Foi um som grave. Então a criatura saltou. Ela não pulou como um bicho normal. Foi um salto alto, vertical, e ela passou por cima da tela. Era uma tela de quase 2 metros, como se não fosse nada. Caiu do outro lado com um baque surdo e sumiu na escuridão do quintal. Ficamos todos trancados dentro de casa. Meu pai pegou a espingarda velha que guardava embaixo da cama, mas não tinha munição. Fazia anos que não caçava. Mesmo assim, segurou a arma com as 2 mãos e ficou sentado na sala. Minha mãe acendeu uma vela e rezou baixo. Ninguém dormiu o resto da noite. Quando amanheceu, meu pai e meu irmão foram até o galinheiro. Tinham 3 galinhas mortas. 2 estavam estraçalhadas. A terceira, que a criatura estava comendo, tinha metade do corpo faltando. Mas o pior não eram os corpos. O pior eram as marcas. No chão de terra batida, ao redor do galinheiro, havia pegadas. Não era de cachorro, parecia mais com de ser humano, só que com 3 dedos apenas. Eram grandes.
As garras tinham deixado sulcos profundos na terra. O mais estranho era alguns pontos, onde as pegadas pareciam literalmente pés humanos, só que muito largos. O meu pai ficou agachado olhando para aquilo, sem falar nada. Naquela mesma tarde, ele foi até a venda do seu Geraldo, que ficava uns 3 quilômetros dali, e contou o que tinha acontecido. O seu Geraldo não ficou surpreso. Chamou 2 homens que estavam jogando dominó e pediu para o meu pai repetir a história. Os 3 se entreolharam e um deles, o Djalma, disse que já sabia do que se tratava. Falou que era coisa do lobisomem, uma coisa que aparecia na fazenda de vez em quando, sempre na lua nova e às vezes na quaresma, e que matava galinha, cachorro e até bezerro. Disse que ninguém nunca tinha conseguido matar a criatura, porque ela era muito esperta e sumia antes que alguém conseguisse atirar. Meu pai voltou para casa com uma caixa de cartuchos que seu Geraldo emprestou com a promessa de que, se a coisa voltasse, os homens viriam ajudar. Naquela noite, meu pai carregou a espingarda e ficou de vigia no alpendre, na frente da casa, esperando aquela criatura voltar. Meu irmão quis ficar com ele, mas a minha mãe não deixou. A criatura não voltou naquela noite e nem na noite seguinte, mas no terceiro dia de tarde aconteceu algo que ninguém esperava. Eu estava num quintal perto do pé de goiaba, brincando com meu estilingue que meu irmão tinha feito, quando ouvi um som vindo da mata. Parecia um bicho, sei lá o que era, porém era muito pesado, como se fosse um boi. Eu parei de brincar e fiquei quieto, tentando identificar de onde vinha. O barulho se aproximou. Dava para ouvir galhos quebrando e algo se arrastando pelo chão. Então, na beirada da mata, a uns 15 metros de mim, apareceu uma criatura. Era a plena luz do dia e pude ver tudo com clareza. Era maior do que tinha aparecido à noite. Devia ter quase 1,80 m de altura. Aquele bicho estava de 4. A sua postura era meio curvada, meio corcunda, como se ele tivesse problema de coluna. O pelo era cinzento. O rosto era uma coisa deformada. Era uma mistura de focinho de porco, ao mesmo tempo com cabeça de cachorro. Aquela criatura estava só me encarando, e mesmo de dia, dava para perceber que seus olhos brilhavam demais. Eu fiquei paralisado. A criatura deu um passo à frente, bem devagar, e estava prestes a me atacar. Foi a minha mãe que me salvou. Naquele dia foi um verdadeiro milagre. Ela saiu da cozinha com um balde de água e, ao ver que eu estava parado no meio do quintal, olhando para a mata, seguiu o meu olhar. Quando viu a criatura, ela largou o balde, que caiu com um estrondo, e gritou meu nome. O grito da minha mãe quebrou o transe em que eu estava. Eu estava com muito medo. A criatura recuou em silêncio, assustada, e sumiu na mata em 2 saltos rápidos. Minha mãe me puxou para dentro de casa e trancou todas as portas e janelas, mesmo sendo meio-dia. Quando meu pai chegou da roça e soube o que tinha acontecido, ele ficou pálido. Disse que a coisa estava ficando mais ousada e que não era normal aparecer de dia e que nós precisávamos de ajuda. Naquela mesma tarde, seu Geraldo, Djalma e mais 2 homens vieram até a nossa casa. Trouxeram espingardas, facões e lanternas. Combinaram que fariam uma vigília durante a noite, espalhados pelo quintal, esperando a criatura voltar. O meu pai quis participar, mas o Geraldo disse que ele precisava ficar dentro de casa, protegendo a família. Eles se posicionaram, um na frente da casa, 2 nos cantos do quintal e um perto do galinheiro. A noite caiu devagar e o silêncio que se instalou era pesado. Até os grilos pareciam ter sumido. Ficamos todos no quarto, longe das janelas. Minha irmã chorava, a minha mãe rezava. Passou 1 hora, 2, nada aconteceu. Então, lá pelas 11 horas da noite, ouvimos o primeiro grito. Era Djalma, que estava perto do galinheiro. Ele gritou que tinha visto a criatura, que ela tinha vindo pelo mato e pulado o muro. Segundos depois, ouvimos os tiros. Foram 3 disparos seguidos e ensurdecedores, que iluminaram o quintal por completo. Depois de um silêncio, meu pai se levantou e foi até a janela, espiando por uma fresta. Do lado de fora, os homens gritavam uns com os outros, confusos. Algo tinha acontecido. Alguém disse que tinha acertado. Outro disse que não, que a coisa tinha conseguido fugir. Seu Geraldo bateu na porta e pediu para o meu pai sair.
Ele foi, levando a espingarda. Ficamos eu, minha mãe, minha irmã e meu irmão trancados dentro do quarto. Podíamos ouvir as vozes lá fora, tensas e discutindo. Djalma jurava que tinha acertado o tiro na criatura, que tinha visto ela cambalear e cair, mas quando foram procurar o corpo, não havia nada, somente sangue, uma trilha de sangue que ia até a mata. Os homens decidiram seguir a trilha. Meu pai ficou em casa, mas conseguia ouvir pelo buraco da fechadura a conversa entre ele e seu Geraldo antes de saírem. Seu Geraldo disse que se a coisa estivesse sangrando, ia morrer na mata ou ia ficar fraca. Disse que precisavam acabar com aquilo antes que voltassem. Eles entraram na mata com as lanternas acesas e os facões em punho. Dava para ver os feixes de luz se movendo entre as árvores, cada vez mais distantes. Depois de um tempo, as luzes sumiram completamente, engolidas pela escuridão. A espera foi horrível. Cada barulho lá fora fazia a gente ficar com medo. A minha mãe rezava sem parar, e meu irmão, que tinha ficado bravo por não ter ido junto, agora estava com medo também. Passou mais de 1 hora até ouvirmos os homens voltando. Meu pai abriu a porta e eles entraram suados e sujos. Seu Geraldo estava machucado no braço com um corte feio que sangrava. Djalma tinha o rosto arranhado. Nenhum deles falava, só se entreolhava. Foi o meu pai quem perguntou o que tinha acontecido. Seu Geraldo demorou para responder. Disse que tinham seguido o sangue por quase 1 quilômetro mata adentro, até que chegaram em uma clareira. No centro da clareira havia uma toca, um buraco grande cavado na terra, cercado de ossos, ossos de galinha, de cachorro e de outros animais. E lá no fundo eles viram a criatura. Ela estava ferida e encolhida, respirando com dificuldade. Mas quando eles se aproximaram, ela se levantou. Seu Geraldo disse que naquele momento teve certeza de que aquilo não era um animal comum. A criatura ficou de pé, apoiada nas patas traseiras, e ficou mais alta do que o normal. Então aquela coisa começou a esbravejar e tipo falar. Não foram palavras, exatamente. Foi um som gutural e arrastado que eles não conseguiam entender. Todos os homens recuaram assustados. Djalma atirou de novo 2 vezes e dessa vez acertou. A criatura caiu para trás, bateu na terra com força e ficou imóvel. Mas quando eles se aproximaram para ter certeza de que ela estava morta, a coisa tinha sumido, só restava sangue e as marcas na terra. Vasculharam toda a área por completo, mas não encontraram nada. Era como se a criatura tivesse se dissolvido no ar. Naquela noite, todos os homens ficaram na casa do meu pai até o amanhecer. Quando o sol nasceu, eles examinaram o galinheiro, o quintal, a beirada do mato, mas não havia pegadas, não havia sangue. Era como se tudo tivesse sido apagado. Nos dias seguintes, a vida tentou voltar ao normal, mas nada era como antes. Meu pai reconstruiu o galinheiro dessa vez com tela mais alta e reforçada. Comprou o cachorro grande de raça que usava para caçar e o deixava solto no quintal durante a noite. Passaram-se semanas e depois meses, e a criatura não voltou, mas as marcas que deixou ficaram. Minha irmã desenvolveu um medo e não saía de casa depois que anoitecia. Eu passei a evitar o quintal, principalmente de tarde, quando o sol começava a se pôr. Os outros homens que estavam lá também evitavam o assunto. Era como se todos tivessem feito um pacto silencioso para esquecer aquilo. Seu Geraldo nunca mais falou sobre aquela noite. Djalma se mudou para outra região pouco tempo depois, sem dar explicações. Mas eu nunca esqueço daquela visão que eu tive. Ainda hoje, quando ouço um barulho estranho de madrugada, eu me lembro daquele lobisomem. Obrigado, Bruno, pela oportunidade que você me deu para contar a minha história. Agradeço muito pela atenção. Obrigado pelo espaço que você abre para os inscritos narrarem suas experiências. Boa madrugada. É isso aí, galera. Obrigado por chegarem ao final de mais um vídeo. Comente aí qual relato você gostou mais e muito obrigado por enviarem suas histórias. Eu estou gostando muito das histórias que vocês estão enviando para mim. São histórias muito boas que até mesmo eu que narro, eu curto muito cada um dessas histórias, desses relatos. E lembrando que o canal não tem o objetivo de fazer você acreditar ou desacreditar nessas histórias. O objetivo é o entretenimento. Cabe a você acreditar ou não em tais histórias, mas mesmo assim eu espero que vocês desfrutem muito
dessas histórias e desses relatos. E vamos lá, galera, como sempre eu faço, é quase sagrado aqui no canal eu mandar um abraço e um salve para as pessoas que pedem aqui nos comentários. Então quero mandar um abraço enorme para o Paulo de Cerejeiras, em Rondônia. Alô, galera de Rondônia que me acompanha aí, acompanha aqui o canal. Um abraço para cada um de vocês, um abraço, Paulo, obrigado. Um abraço para Andressa de Presidente Prudente, em São Paulo. Salve, Andressa, um abraço forte para você. Um abraço para Fátima de Sumaré, em São Paulo. E um abraço para Laudelina de Rio Claro, em São Paulo. Um abraço também para o Fábio Souza de Minas Gerais. Alô, Fábio, obrigado pela audiência. E é isso aí, galera. Se você quiser também que eu mande um salve para você, é só deixar o seu nome e o nome da sua cidade, que pode aparecer aqui em algum vídeo. Se eu não conseguir, pelo menos eu vou estar deixando um like, um coraçãozinho, porque são muitas pessoas mandando aí o nome da sua cidade e também comentando aí qual relato gostou mais. E é isso, galera. Sem mais delongas, obrigado. Deixo com vocês agora a playlist que vai aparecer na sua tela agora com os maiores relatos de terror, caso você tenha perdido. E também, galera, conheçam lá o canal do meu amigo Juca Buiú, o Cangaço Assombrado, galera. Tô vendo que tem poucos inscritos, o canal dele é muito bom, a narração dele é muito bacana, então dá essa força para ele lá. Ajude ele a chegar aos 1000 inscritos, para ele poder melhorar o seu trabalho, trazer mais histórias legais, que o canal dele é muito, muito bom. E é isso, galera. O link está aqui na descrição do canal dele para vocês conhecerem. Um abraço.